ao vivo, mais uma vez, ao vivo com o Cine Tiozinho, o primeiro Cine Tiozinho do ano de 2023, a primeira live do canal Cerne da Arte, né? Em fevereiro nós não fizemos o De Olho no Streaming, né? Começamos com o Cine Tiozinho e começamos com tudo, de salto alto, bota até o joelho, micro saia, né? E muita energia e muita disposição para falar sobre um filme que é um verdadeiro cult, que acabou se tornando uma obra muito polêmica, que é o filme Uma Linda Mulher, né? Dirigido pelo Gary Marshall, né? Ele fez O Noivo em Fuga também, com os mesmos atores de Uma Linda Mulher. Ele fez Amigas para Sempre, que é um filme que marcou a minha infância, um filme do final dos anos 80, O Diário da Princesa. Ele fez o Frank e Johnny, né, que é um filme de 91. Eu achei isso até muito curioso. Eu não sabia que esse filme era do mesmo diretor de Uma Linda Mulher. O que me impressionou? Há muitos anos eu vi esse filme, peguei a fita na locadora, na época do VHS ainda, Mirelle, e aí eu vi assim, ele não é um príncipe, ela também não é uma princesa, mas a vida não é um conto de fadas, era alguma coisa assim. E eu lá na minha adolescência, no auge da minha adolescência, eu achei aquilo uma grande merda. Mas eu quero um conto de fadas. Mesmo assim, pegamos o filme não me empolgou na época, eu era uma menina, e hoje eu tenho vontade de ver, né, de rever Frank e Johnny. Provavelmente hoje eu vou gostar muito. E é curioso, né? Porque um ano antes, o mesmo diretor fez uma versão moderna da Cinderela. Uma Linda Mulher é uma versão moderna da Cinderela, e não precisa ser um guru para saber disso, porque o próprio filme faz referência à Cinderela, né? E eu adorava quando mais nova, obviamente. Aí depois eu comecei a entrar naquela linha assim do politicamente correto. Não, mas esse filme não é legal, poxa, coloca a mulher numa posição submissa, a vida da mulher começa quando ela se apaixona, não tá certo, e o empoderamento, patati patatá. Ano passado eu fiz uma live sozinha sobre a série sueca Amor e Anarquia, e uma cena da segunda temporada me impressionou muito, quando uma personagem, eu acho que ela era uma social media, se eu não me engano, ela fala na cama, né, com a namorada dela, que é uma escritora, bem mais velha, ela fala, olha, o meu trabalho é distinguir o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que é errado, né, o que tem uma ética boa, que eu deixei de saber, assim, o que eu gosto, eu não sei mais do que eu gosto. E aquilo, pá, me esbofeteou, assim, parecia uma bola de ferro, uma bola de aço, assim, sendo jogada na direção do meu rosto. E aí eu percebi que estava acontecendo isso comigo também. Eu estava perdendo um pouco esse lado orgânico, né? E aí eu comecei a refletir. Será que eu gosto mesmo? Será que eu não gosto? E aí eu revi Uma Linda Mulher, pensei em fazer Uma Linda Mulher, mesmo com as minhas sombras, e eu revi o filme no final de semana, e eu percebi que, não é um filme de arte, não é um filme mega profundo, não dá para ficar 3 horas aqui falando sobre ele, não tem conteúdo para isso. Porém, ele não é aquela idiotice toda que eu tinha guardado na minha mente, né? Sim, o personagem masculino transforma a vida da Vivian, mas a Vivian também transforma a vida do Edward, né? E não é só isso, no final fica muito claro que um salvou o outro. Isso é colocado de forma direta, explícita, por meio do diálogo. Então, o filme não é essa baboseira toda que ficou na minha cabeça, mesmo não sendo um filme de arte, né? E tem vários aspectos estéticos, narrativos que eu quero comentar, mas antes disso, já falei demais. Antes disso, eu quero passar a palavra para a convidada do dia, que é a psicanalista Mirelle Araújo, né, que gosta de mulheres poderosas. É verdade. Obrigada pelo convite. Eu acho que é a primeira vez que a gente fala de um filme, se bem que a gente fez Flashdance também, né?
Esse tiozinho. Da década de 90, né? Que o que me chamou a atenção revendo, que eu também vi criança, mas o que me chamou a atenção é o quanto nós já estamos distantes, ou não, né, dessa mulher, né, que aparece lá. Porque o que me passa pela cabeça à primeira vista em Uma Linda Mulher é o quanto nós precisamos e gostamos dos contos de fada. Sim. Né? A gente está sempre reinventando o conto de fada. Tanto que depois dos anos 2000 a gente continua tendo relançamentos de Cinderela, de Branca de Neve, né? Temos todos esses filmes aí, versões reeditadas. E eu fiquei pensando que, olhando algumas curiosidades sobre o filme, por exemplo, o que prova que realmente a gente precisa dos contos de fada e como a gente se apega a eles na questão da ilusão, né, do imaginário, é um dado que me veio nessa pesquisa, que dizia que o roteiro inicial de Uma Linda Mulher descrevia uma prostituta viciada em crack, em cocaína, desculpa. Bem então, mais uma protagonista muito menos redonda do que essa que a gente viu lá, né? Porque a gente se apaixona por ela, a gente fica o tempo todo perguntando, assim como o Edward fala para ela em algum momento, mas como é que você caiu nessa vida, né? Parece que você não tem nada de promíscua, parece que você é tão boneca. Aí ela fala, eu conheci muitos cafajestes e a minha mãe dizia que eu tinha imã para cafajestes e no final eu terminei assim. Mas o filme te vende uma protagonista muito organizada. Parece que no roteiro, como são as mocinhas que não existem, né? Mas que no imaginário, no idealizado, são assim. Então, o roteiro inicial tinha uma drogada. Os produtores tiraram. Claro. Disseram, não, ela não vai ser drogada. E deixaram para falar disso uma cena, uma semente disso, que é a cena que ela entra no banheiro com o fio dental, né? Ela esconde o fio dental, que ela estava com vergonha de passar o fio dental na frente dele. E ele diz, o que você tem na mão? E imediatamente ele fala, ela está escondendo, ela é uma drogada. Né? Para mostrar também o estereótipo, né, que vem junto com essa profissão, com a marginalidade. Aí ela fala, não, é só um fio dental. Então foi o que os produtores conseguiram fazer com a ordem inicial de que teríamos uma cocainômana dentro da trama. Eles tiram isso. Então ela vai ficando cada vez mais linda, né? Como se diz, uma linda mulher, sem nenhum defeito. Então, isso me chamou muita atenção. E também fiquei lembrando imediatamente, com relação à analogia à Cinderela, fiquei lembrando de Branca de Neve, com aquela fala final, já pulando para o final, da Julia Roberts no filme, que é a Vivian, que ele diz, eu vim te salvar, eu te salvei. Ele vem no cavalo branco, em forma de limusine, mas é toda uma referência ao cavalo, à espada, né? Que ele está com guarda-chuva. Sim. Ele fala, eu trouxe o príncipe que você pediu no seu imaginário. Aí ela diz no final, não, mas eu também te salvei. Sim, né? sim. Isso me fez, acho que é sobre isso o filme, né? Isso me fez lembrar a última roupagem que deram para Branca de Neve, que é filme, que não é nem animação mais, que agora virou tudo filme, onde a mocinha, que é a Branca de Neve, salva o príncipe. Não foi limada na versão contemporânea essa outra possibilidade que ainda tínhamos ali nessa versão de Uma Linda Mulher, que é um conto de fadas, né? De 1990, onde ele literalmente salva ela daquela vida horrorosa, daquele lugar horroroso. Tudo que ele traz é uma possibilidade de... Tanto que o nome inicial do filme não era Uma Linda Mulher, o nome inicial era 3000.
Ah, o valor. Mas é interessante, porque antes mesmo dos dois ficarem juntos, ela já tinha decidido largar aquela vida e começar a estudar, arrumar um emprego comum. Claro, ela precisou daquele dinheiro que ela conseguiu com ele, né, para colocar em prática esse plano. Mas é claro que não foi só o dinheiro, né? Ele, querendo ou não, foi uma inspiração para ela. Quando ela passa aqueles dias com ele e se apaixona por ele, e acha que ele não vai se apaixonar por ela, aquilo vira uma chave na cabeça dela. Não, vou estudar, vou para São Francisco, vou arrumar um emprego, vou me virar, entendeu? Isso que eu achei legal, porque antes mesmo. Salva ela até esse ponto, né? Sim, não, eu não quero mais isso. Quer dizer, tudo bem, a gente não vai ficar junto, ele não está apaixonado por mim, mas esse é o grande barato do amor, não é o ficar junto para sempre, mas são essas chaves que a pessoa amada, né, faz a gente virar. Para mim, a grande riqueza do amor está nisso. Né? Só que ficaram juntos também, porque é um filme hollywoodiano. Se não fosse um filme hollywoodiano, nem precisaria ter aquele final. Ela seria mais Made, estilo Made, assim. Ela já. Mais realista, né? Eu acho que é um filme nada realista. Quem aponta para isso numa das minhas leituras é o Caligares, que a gente estava comentando agora há pouco. O Caligares fez uma leitura breve dessa obra, fazendo uma comparação bem, vamos dizer assim, bombástica, com um caso bem menos romântico, que é Elise Matsunaga. Nossa. Sim, sim. Aí ele lança nada romântico. Nada romântico. Olha esses dois finais. E aí ele lança a seguinte pergunta: será que depois daquele final feliz, tão afável, tão agradável de ver, onde terminam em sorrisos, né? Será que depois, a próxima cena, não seria uma tragédia ou uma coisa bem ruim de se ver? Porque aí ele desenvolve toda uma tese sobre isso, comparando que, no caso da Elise Matsunaga, nós tínhamos ali também um casal que se conheceu através da profissão dela, né, que era a mesma profissão de Vivian, garota de programa, e o fim que levou aquilo. E comparando com o fim maravilhoso desse outro filme, né? Desse outro, porque parece um filme também a vida da Matsunaga, né? Ela não suportou o fim do conto. Ela não suportou o fim, que era até um fim feliz, né? Vamos dizer assim, mudou a vida dela também, né? Com aquele homem. Mas é insuportável, é uma ideia insuportável, mesmo ela tendo o futuro dela financeiramente garantido, é insuportável você sair da posição de princesa e ir para a posição de ex-mulher, de ex-amada. O problema não é ser ex-mulher, o problema é ser ex-amada. Exatamente. E parece que a mulher, segundo o que defende Caligares, não sai desse lugar, mesmo que o homem transite para o amor. Ele pergunta assim: será que a história de Marcos e Elise Matsunaga é uma linda mulher sem o final feliz? E aí ele continua: isso é um possível prognóstico inelutável. Por quê? Segundo Caligares, um dia Edward não resistirá à fantasia que lhe fez escolher Vivian. Porque um homem que escolhe uma prostituta para amar, não dá para a gente esconder que ela é uma escolha por uma prostituta, não é uma escolha qualquer. Isso diz alguma coisa dele, né? Sim. E, na visão do Caligares, um homem que faz uma escolha dessa, ele a humilhará em algum momento. E se humilhará, lembrando, eventualmente, diante de amigos e parentes, que ela veio da sarjeta e que ele pode jogá-la de volta para lá a qualquer momento. Que é o que ele faz lá quando ela, naquele encontro social, quando o amigo, o empresário, questiona ele, né? Fala: de onde veio essa mulher? Ninguém conhece essa mulher brotou do nada. E ele
não sabendo o que fazer com essa informação, ele, uma frase bem machista, fala: ah, isso é uma puta que eu tô pegando. Né? O que não é um lugar muito possível quando a gente está falando de amor, porque imediatamente isso leva uma consequência terrível, que acaba numa agressão física desse sujeito, e ele vai para cima dela, inclusive querendo abusar sexualmente dela, né? Ele abre a porteira para isso. Então, ele levanta essa lebre sobre a fantasia e diz o seguinte: em regra, o desejo de um homem que se apaixona por prostitutas e planeja redimi-las, vide Bruna Surfistinha, que também não deu certo no final, né? Esse homem tem um desejo sustentado por uma fantasia, obviamente inconsciente, de vingança contra a mulher e contra ele mesmo por ter se deixado seduzir por esse tipo de mulher. Explico. A sexualidade de muitos homens é patologicamente neurótica. Eu amei essa frase. Eles olham para o sexo pelo buraco da fechadura do quarto dos pais, que é uma coisa que eu tinha citado na nossa análise sobre o filme De Olhos Bem Fechados. Lembra disso? Sim, Parece sim. até que eu tinha já lido o Caligares. Não tinha. E aí ele leva para aquele lado que eu levei. Nessa ótica infantil, não se salvará ninguém. É puta. É puta qualquer mulher que vai com os outros, que é a mãe que vai com o pai. Inclusive, né? A mãe, é. Ou seja, todas as mulheres são putas, inclusive a mãe, surpreendentemente, porque ela vai com o pai ou padrasto e companhia. Enquanto para a gente, ela só tem carinho contido. Então, para o homem de calça curta, ajoelhado diante da fechadura, a puta é um paradoxo. Vergonhosamente acessível a todos, salvo a ele mesmo. Então, nós estamos falando da sexualidade do homem, né? É nessa infantilidade que nascem a misoginia básica. Então, olha aí como a gente achou o ouro para falar da misoginia nesse filme que aparece num Richard Gere fazendo um papel de um homem tão polite, né? Tão educado, tão gentil, mas que não consegue não ser misógino, né? Depois até a gente vê que ele se arrepende, mas ele mostra o estrutural, né? Como isso está enraizado mesmo. O gosto da violência contra as prostitutas, a ideia de que todas as mulheres, se não são prostitutas, sonham com isso. Você vê que a primeira coisa que um homem faz quando quer agredir tá parecendo uma puta, né? Então ele fala, ele quer te ofender, ele fala, sua puta. Né? Não, e o mais interessante é que a mulher que transa com o homem é chamada de puta, mas a mulher que se nega a transar com o homem também é puta, também é vagabunda. Transando ou não transando, aceitando ou não, é puta. Né? É muito interessante. Você, por meio do texto do Caligares, você descreveu o amor do homem neurótico obsessivo. O homem neurótico obsessivo grave ama dessa forma. Ele tem a fantasia de resgatar uma mulher que está perdida. Ele se interessa por uma mulher comprometida ou por uma mulher que está perdida. E muito comum. Casar com alguém, ter um relacionamento estável com alguém mais semelhante ao modelo materno e se apaixonar e viver emoções intensas com uma pessoa mais decaída. E o Médico e o Monstro, né? O romance O Médico e o Monstro é basicamente sobre isso. O médico é noivo daquela mocinha delicada, gentil, rica, né? E o lado monstro do médico maltrata uma mulher decaída. Mas uma coisa que eu achei bem interessante, não, tudo foi muito interessante, mas pegando um gancho, né, dessa história toda, ela se define o tempo todo. Ela é doce, ela é gentil, ela é esperta, ela aprende rápido, ela entende de carros, ela dirige bem, ela tem várias qualidades positivas. Safa, né? Como uma pessoa que é criada na rua fica, né? Ela é bem Ouro assim. grosso. Mas ela tem muitas qualidades, muitas habilidades. Mas, claro, o próprio nome do filme é Uma Linda Mulher. É a característica que salta aos olhos.
E ele, apesar de ser um cara inteligente, charmoso, patati, patatá, o que sobressai mais é a questão financeira. Ele é uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, né? E aí a gente pode pensar na questão fálica, né? A beleza é o falo, é o grande falo da mulher, né? Então, uma mulher que é bela, parece que ela pode ser chata, desagradável, parece que ela pode fazer o que ela quiser. É uma ilusão isso. Uhum. Mas esse discurso é sustentado socialmente. Socialmente, mesmo que as pessoas não falem com todas as letras, fica nas entrelinhas isso. É o que a gente vem tentando quebrar, né, com esse tempo todo aí do discurso feminista, né, quando você apresenta um casal de filhos, as pessoas falam, nossa, ele é tão inteligente, vai ser um grande empresário, ela é tão linda, tá de parabéns. E qual a vantagem, né? E ele se sobressai pela questão, mesmo sendo um homem atraente, mas a grande moeda de troca, a marca registrada dele é o poder pelo dinheiro. Então, estes dois operadores, beleza para a mulher se destacar pela beleza e o homem se destacar pelo dinheiro, isso já apresenta uma estrutura muito neurótica. Uhum. É aquele encontro clássico, é a neurótica histérica clássica, né, com o neurótico obsessivo clássico. A mulher, ela oferece a sua beleza, a sua sensualidade, mas ao mesmo tempo é muito insegura, né, porque a Vivian, ela é temperamental também, ela é cheia de vontades também, e, por outro lado, ele oferece o poder, o dinheiro, o status. Olha, eu quero que puxem o saco dela. Né? Ele não deu dinheiro simplesmente para ela comprar roupas. Não, tem que puxar o saco. Quero que ela seja bajulada. Quero que seja bajulada. Então, porque é a forma... Mas eu quero que ela seja bajulada não porque ela é uma mulher e merece, mas não, porque ela é a minha mulher. E eu sou poderoso chefão, né? Então, eu achei isso bem interessante. E como essa questão de colocar a mulher com a beleza e o homem com o dinheiro, como isso, eu arrisco a dizer que é o grande fetiche da nossa sociedade ainda. Não existe, para mim, não existe fetiche maior do que esse. Uhum. Uma mulher belíssima, que ela entra em qualquer ambiente, aparece, todo mundo, né, vira o pescoço, e um homem muito poderoso, que ele pode fechar um restaurante, ele pode pegar a melhor suíte de qualquer hotel, né? Então, assim, tem o lado romântico, tem o lado da comédia romântica, né? É um filme adolescente, mas você trouxe isso muito bem. Eu só estou complementando o que você trouxe. Sim, né? Esse poder, essa concentração do poder do homem em meios tão rudimentares quanto é o falo, está muito bagunçado hoje em dia, né? Porque essa mulher está cada vez mais um artigo de escasso. Uhum. Ela não quer mais se submeter, então ela não precisa mais que ele pague a conta. Então o homem está tendo, o homem moderno está tendo que se sustentar por outros meios para garantir essa masculinidade, né? Na verdade, o homem moderno, ele precisa desenvolver o seu feminino, né, para sustentar o seu masculino. Pode parecer um pouco contraditório, paradoxal, mas quanto mais macho o homem quer parecer ser, mais ele perde o espaço. Tem uma série maravilhosa, Machos Alfa, né? Que tá eu quero ver, já me falaram. Maravilhosa, porque trabalha bem com os estereótipos, mas como uma boa série espanhola, todo mundo leva porrada, né? Então, assim, os machos levam porrada, as feministas levam porrada, o influencer leva porrada, todo mundo leva porrada. Isso que é legal. Lá, relatos selvagens, né? Todo mundo apanha. Né? Não sobra nada, ninguém é bonzinho, todo mundo tem seu lado vilão. Mas isso que você falou do feminino, o Millet vai falar, né, que é só numa posição feminina que um homem pode amar, e não em qualquer outra opção. Sim. Né? E o Caligares vai apostar que quando um desses homens ama uma prostituta e se casa com ela, que é o que a gente imagina que vai acontecer com o Edward, o seu ressentimento pode se calar em nome do amor, mas por um tempo, ele diz. Pode ser que
ainda ele vá puni-la por ter sido e ser para sempre a puta que vai com os outros. Então, eu achei muito interessante ele levantar essa questão maravilhosa, que ninguém maravilhosa. Fala, né? Por que não deu certo? Então, a gente poderia pensar numa Linda Mulher 2, o que aconteceria com esse casal, né? Acho que destruiria o nosso conto de fadas. Não, é uma visão maravilhosa, porque assim, a crítica que eu fazia era bem mais superficial. Onde está o empoderamento feminino? A mulher fica esperando o homem para começar a vida. A mulher fica numa posição muito passiva, muito submissa. Né? É muito machista o filme, mas claro, a misoginia ela está relacionada ao machismo. Mas eu acho que existem elementos no machismo que não são misóginos necessariamente. Eu acho que o machismo é uma coisa maior, né? Tem coisa assim, quando você fala que uma coisa é misógina, ela é machista. Mas quando você fala que uma coisa é machista, ela não é necessariamente misógina, né? Então, eu vi esse lado machista do filme, mas eu não conseguia ver esse lado misógino que você trouxe por meio do artigo do Caligari. A estrutura da misoginia, né? E o engraçado, porque como eu estava falando, né? É uma comédia romântica, um filme mais adolescente, mas se você pegar o avesso do filme, você percebe que é um filme super fetichista. Porque, assim, não tem cenas de sexo no filme, é tudo muito sutil. Você sabe que foi uma exigência dela? Eu não sabia. Não que não tivesse cenas de sexo, mas uma das exigências dela no primeiro encontro com o produtor foi: eu não quero ficar pelada. Se der, eu faço. Se não, você expõe outra pessoa. Isso é empoderamento. E ela tinha só 20 anos, hein? Isso é empoderamento. Isso é empoderamento. E aí o filme, na verdade, é tudo muito sexualizado, né? Como muitas produções da Disney, né? Não, assim, esse filme está no Star+, né? No Star Plus, né? Que faz parte do grupo Disney e faz total sentido, porque as produções da Disney são, aparentemente, não, mas tem sempre aquele ladinho, assim, meio sexualizado. E eu acho muito interessante isso que você trouxe também, da questão de olhar pela fechadura, né? Aquela sexualidade mais infantil. Assim, veio agora, tá? Eu não tinha pensado nisso, veio agora. O personagem do Eduardo, ele era brigado com o pai, porque o pai abandonou a mãe para ficar com outra mulher. É verdade, não lembrava. E aí ele fez análise, ele fez terapia. Ele falou ele falou lá a quantidade de dinheiro que ele queria ter ele como analisando. Eu gastei, ele fala, fiquei anos, gastei, sei lá, $100 mil para chegar na frase, estou zangado com meu pai. Assim, eu falo bem essa frase, ele repete para ela, eu falo bem essa frase. E claro, num primeiro momento é um filho que está magoado com o pai, que deixou a mãe, é a primeira casca da cebola, né? Mas é engraçado isso, porque aí a gente pode pensar em toda essa questão da rivalidade, né? Masculina, essa rivalidade do filho com o pai, quer dizer, ele não saiu muito daquele estágio do complexo de Édipo. A mãe tem que ser protegida, tem que ser cuidada, amparada, e o pai é o inimigo. Né? E aí fez questão de comprar uma empresa que era do pai e repartiu, quebrou a empresa inteira. Era uma forma de se vingar do pai. Então tem toda essa questão também que agora. No final ele se redime disso, né? Sim, sim. Com aquele queda de braço que ele trava com aquele velho, o filme dá a entender que ela é que muda a cabeça dele, né? Faz ele pensar mais com o coração do que com a razão. Mas aquele senhor acaba funcionando como um pai substituto. Sim, total. E o filho dele como um irmão rivalizando, né? Essa cena mostra muito isso. Agora, eu acho que é definitivamente um filme para falar de amor, né? E aí, eu lendo uma entrevista do Jacques Lamillé, ele define o amor, e eu achei que cabia trazer aqui, dizendo assim: para amar é necessário reconhecer que se tem necessidade do outro. Sim, sim. Por que eu acho que cabe aqui? Porque o Edward
que eles apresentam na primeira cena, antes da Vivian entrar na vida dele, claramente um homem que não tinha necessidade de ninguém. E aí, de novo, valorizo as primeiras cenas onde aparece ele, tem uma ex-esposa e tem uma namorada que é descartável também, ele fala no telefone, se não tá bom para você, vaza, né? E ela fala uma frase que fica, como diz a minha analista, na ponta da orelha dele, sem cair, que é: eu nem sei da sua vida, eu falo mais com a sua secretária do que com você. Eu achei ótima essa fala para a gente lançar a pergunta que é: quem sou eu, né? A ideia que eu tive de que ele não sabe quem ele é, porque aí ele se volta para a festa e cruza uma ex, que ele parece que tem 70 ex, né? Que todo mundo quer pegar esse homem, já pegou esse homem. Aí ele vira para uma delas e fala: oi, fulana, que bom encontrá-la, fiquei sabendo que você casou. Ela fala: casei, tô ótima e tal. Ele fala: deixa eu te fazer uma perguntinha. Ela fala: fala. Ele fala assim: quando a gente estava junto, você falava mais com a sua secretária, com a minha secretária, do que comigo? Ela foi a madrinha de casamento. Resposta perfeita. Olha, você tem uma ideia delicadíssima, né? Delicadíssima. Então, assim, quem sou eu? Quem sou eu para você? Parece que ele é um homem de 40 anos ali que nunca tinha se feito essa pergunta. Que tipo de parceiro eu sou? Eu sou um parceiro que não está disponível. Eu sou ausente. Elas falam mais com a minha secretária do que comigo. Então, ali já tem uma mudança, né? Até que ele... Tem um gatilho. Um gatilhozinho, e quando ele encontra ela, parece que o olhar dele vai para esse lugar de: eu encontrei alguém, e justamente alguém que poderia ser taxado como tão inadequado, né? Porque não tem nada mais distante do que a realidade de um e do outro, né? É engraçado, porque quando ela dirige, ele está dirigindo, ele não entende porcaria nenhuma de carro. Porque é carro de pobre, você viu, né? Carro de passar marcha. Mas ele não é só isso, ele não tem senso de direção. E ele tem medo de altura. Eu acho que assim, eu gostei desses aspectos. Do menino, né? São aspectos de fragilidade, né? O personagem... Assim, sim, gostei também. Ele vem com essas fragilidades, eu acho isso um ponto positivo do filme. E tem uma quebra de estereótipo também, porque ele é homem e ele não entende de mecânica. Sim. E ela é mulher e ela entende. E ali, eu acho que ele já teve um interesse por ela. Claro, tem toda essa questão da prostituta que você trouxe lindamente bem, mas eu acho que ali teve uma singularidade, né? As mulheres dele falavam mais com a secretária dele do que com ele. Mas será que aquelas mulheres não eram feitas em série também? E a Vivian, prostituta, aquela vida desgraçada, aquela miséria, né? Ela prendia a bota com um alfinete de fralda, como ele mesmo falou. E ela pinta a bota com canetinha preta, onde está. Mas querendo ou não, aquela mulher tem uma singularidade, não? Ela é diferente porque não faz parte do mundo dele, ela é pobre, ela é uma prostituta, mas não é só isso. Até como prostituta, ela não é uma prostituta padrão, né? Existe algo diferente naquela prostituta. Ela não é como a amiga dela, como a Kitty, né? E é engraçado, e eu acho que foi essa coisa autêntica, essa coisa singular, falando, né? Quando a gente fala de psicanálise, tem que falar de singularidade. Eu acho que tem algo singular nela, que ele captou, que não tinha a ver com belas pernas, com um corpo maravilhoso, com sensualidade. Não, também acho. Tinha isso também, né? Você vê que o filme ia chamar 3.000 e eles trocaram para Uma Linda Mulher. Isso também não é por acaso, né? E, na verdade, uma professora de inglês minha, faz muitos anos, eu estava no colégio, ela comentou que, na verdade, a tradução mais correta não seria linda. Que o termo pretty não significa linda, é uma coisa mais afetiva. Tipo querida, mais para querida. Fofinha, bonitinha, querida, como você falou, engraçadinha. Então, isso eu acho que foi um prejuízo também, essa tradução, porque na hora que você coloca uma linda mulher, fica muito no estético. Exato. É corpo, cabelo, pele, né? Agora, quando você coloca, é uma queridinha, uma fofinha, uma lindinha, já vem esse aspecto afetivo, já vem esse aspecto
tá? Ela é linda não só porque ela tem um corpo perfeito, porque ela tem um cabelo maravilhoso, porque ela é engraçada, ela aprende rápido, ela é diferente, né? Ela sai do padrão. Então, eu acho que essa tradução também, de certa forma, deu uma empobrecida, né? Eu acho que podia ser uma outra tradução. Ficou muito ligada, essa tradução ficou muito ligada ao mundo estético, né? E é interessante que ele tem medo de altura e pega a cobertura. E ela pergunta isso para ele. Ela sempre pergunta da cobertura e do camarote, que também é o mais alto. Você não gosta, você tem medo de altura, sabe? Ela é altamente autêntica. E é uma coisa que não é o primeiro filme, né, em que a gente pode perceber isso, no filme A Comilança, do Marco Ferreri. É uma das prostitutas que questiona por que aquelas pessoas estão comendo tanto. Não pode ser fome. E por que a prostituta ela pode questionar? Ela pode questionar porque ela está fora do sistema de poder. Só quem está de fora do sistema pode questionar o sistema. Quem está dentro não consegue questionar. Não pode, não quer. E aí ela questiona, porque é a melhor. Quer dizer, ele quer sempre tudo aquilo que é melhor, mesmo que ele não seja capaz de desfrutar daquilo. E aí, mais uma vez, a gente cai na questão da neurose obsessiva, né, Mirelle? Mais uma vez, quer dizer, o neurótico obsessivo é aquele que faz 1000 sumários, 1000 índices, né? 1000 projetos, mas nada sai do papel. Ele tem o melhor. Ele aluga a cobertura porque é o melhor. Né? Tem uma cena muito bonita dele na cobertura depois que ela vai embora, onde ele está sentindo a solidão, né? Está vivendo a solidão da ausência dela, e ele vai para aquele terraço e chega bem pertinho, dá bem para ver que é a primeira vez que ele faz isso. Bem pertinho e olha para baixo. Eu acho que essa cena é uma cena muito simbólica para mostrar o quanto é arriscado também para ele, quanto é um homem apavorado, o homem que se apaixona por uma mulher tão livre quanto é uma prostituta. Sim. Né? É como se ele olhasse para baixo e visse, nossa, é muito alto, é muito perigoso, é um abismo, e assim como é a minha aposta amorosa, que eu não pude escolher, né? Porque é sempre uma escolha inconsciente. Sim, engraçado, né? Porque ele se questiona, a gente não produz nada, ele fala para aquele advogado canalha, né? Que segue ele para cima e para baixo. A gente não produz nada, não, a gente produz dinheiro. Aí no final ele quer produzir navios, né? Sim. E é interessante que dá para. No final ele muda o ramo também. Ele só especulava, né? Ele era um especulador, né? Sim, sim. E ele quer produzir algo. E aí, olha que interessante, dá para estabelecer um paralelo entre o trabalho dele, entre a vida profissional dele e a vida afetiva. Porque aquelas mulheres eram mulheres de descarte, mulheres de passagem. Como o dinheiro. A natureza do dinheiro é girar, é rodar. E quando você constrói, é algo que fica, é algo sólido. Então, na hora que ele consegue se abrir para essa solidez do amor, claro, não existe solidez no amor, é uma solidez temporária. Mas é uma boa sacada, até porque é um barco, né? Vai produzir uma coisa que vai transitar, né? Levando. Sim, vai transportar, e na água. Na água, que não tem nada mais. Né? Então, o Iago tem a ver também com essa questão do feminino, das emoções, ele está mais em contato com o lado feminino dele. Acho engraçado quando ele sobe umas escadas para chegar até ela, mas ele não vai até o fim. Eu gosto dessa situação. A escada é a torre da Rapunzel, né? Que está, como diziam, no inconsciente coletivo. Mas ele faz de uma maneira desajeitada, porque ele está morrendo de medo. Então, isso eu acho interessante, porque o ter coragem, o ser corajoso não é ter ausência de medo, é enfrentar o medo. Então, mas ele vai. Mas eu acho legal mostrar que o amor impulsiona isso, né? O amor te fortalece nesse sentido de que você vai ousar por uma causa tão maravilhosa, né? O Milé vai falar sobre amar também, que amar verdadeiramente alguém
Olha que legal. É acreditar que ao amá-lo, você alcançará uma verdade sobre você. Por isso que o amor verdadeiro não existe, porque não vai alcançar essa verdade. Mas é essa a ideia, que ama-se aquele ou aquela que conserva a resposta, ou uma resposta à nossa questão. Quem sou eu? Sim, sim. Eu tenho um post até sobre isso, né? Na análise e no amor, a mesma pergunta nos guia: quem eu sou? Pegar, colocar aqui um comentário do Marcos em destaque que eu achei interessante. Apesar de reconhecer a importância da individualidade, às vezes penso que precisamos olhar do outro para dizer de alguma forma quem nós somos. Infelizmente, Marcos, só que assim, um dos objetivos da psicanálise é tornar essa dependência menos severa. Quer dizer, a gente não vai deixar de se importar com o olhar do outro, mas eu acho que durante o processo analítico a gente consegue lidar, administrar melhor. Porque quando a gente está naquele estado, né, naquele estágio de neurose muito grave, tudo que o outro faz, tudo que o outro deixa de fazer, o menor olhar, a menor recusa, tudo nos fere mortalmente, tudo nos faz, de certa forma, perder a nossa identidade. Eu chamo isso de despersonalização, né? Quem sou eu, né? A pessoa está num relacionamento, aí o parceiro vai embora e a pessoa fica completamente perdida. Mas quem eu sou? A pessoa começa a acreditar que ela não tem valor, porque ficar triste com o fim de um relacionamento é uma coisa. Agora, se sentir uma pessoa inútil, imprestável, porque um parceiro amoroso foi embora, é outra coisa completamente diferente. Então, eu acho que nesse sentido, a análise, não só nesse sentido, né? Em muitos, mas é uma das grandes contribuições. O fim do relacionamento sempre traz sofrimento, mas uma pessoa analisada, ela consegue compreender que outras coisas virão, outros vínculos, né, vão se estabelecer. Eu acho que a gente pode dizer para o Marcos que, assim, a priori, até para o sujeito se constituir como sujeito, ele está absolutamente, 100%, dependente do olhar do outro. Né? Os cuidadores, né? O estágio do espelho nos ensina isso. Então, é o outro que vai me dizer, inclusive o meu nome, que eu não pude escolher, inclusive onde eu vou nascer. A religião que você vai ter, os seus padrinhos, sim. Né? Então, o outro é o meu constituinte. E aí, ele falou em individualidade, né? É bom a gente, sempre que fala em psicanálise, lembrar que é uma conquista. Esse termo. Não é uma coisa natural eu ser o protagonista, embora deveria ser óbvio isso, né? Isso é uma conquista para a qual a análise também está a serviço disso. Sim. Né? Para que eu venho fazer análise? Para dizer protagonista. Que essas escolhas são minhas, que eu não quero escolher o que você escolheu para mim. Sim, né? A gente até, depois de anos de análise, a gente chega à conclusão de que aquela escolha foi boa. Às vezes a gente precisa... Sim, mas eu preciso passar pela ponte, né? Esses dias um paciente, eu preciso passar pela ponte da escolha primeiro, para depois eu falar, não, até que você escolheu bem, vai, vou ficar com esse nome. Esses dias um... Né? Não, eu só queria fazer um comentário aqui sobre a questão da individualidade, né? A gente usa muito esse termo, né, individualidade, mas na psicanálise, a gente acaba falando, né? Mas na verdade a palavra indivíduo, né, nem deveria ser usada, né, por psicanalistas, porque indivíduo significa não divisível, né? Indivisível. Não dividido, né? E para a psicanálise nós somos divididos. O jeito é sempre dividido. Mas eu entendi o contexto do Marcos, porque realmente é a palavra mais fácil para a gente designar aquilo que é próprio, né, da gente, aquilo que a gente decide. Né? Então, esses dias eu estava atendendo um paciente que já está caminhando até para a terceira idade, já está na casa dos 50, e ele disse assim, eu tomei uma decisão, eu vou mudar meu nome. Que legal! E eu achei tão interessante, porque não é um paciente que tem um nome esdrúxulo, sabe? Tipo, é um nome tipo Luciano, um nome qualquer. Sim, sim.
que não é um nome. Talvez seja muito simples. Não é um nome pejorativo. Ele tem lá as razões dele, mas eu achei interessante ele falar porque ele não estava falando assim, eu vou mudar meu nome de brincadeira. Ele estava falando, eu vou mudar meu nome no cartório. Eu vou lá mudar o meu nome. Então é sobre isso, né? É sobre isso. Não, mas eu acho assim, o comentário, né, do Marcos é muito precioso, porque ele traz, eu acho que o Marcos trouxe a questão cerne mesmo, sem querer fazer trocadilhos com o canal, mas o Marcos trouxe a questão cerne, né, da psicanálise, né? De alguma forma a gente continua alienado no olhar do outro, por mais singular que a gente seja, né? Por mais como fica alguma coisa, fica um resquício. Sim. Eu, de qualquer forma, acho que é um filme, e não podia ser diferente, que reforça os estereótipos, né? Que é o que a gente precisa falar também, né? Esse estereótipo onde a figura do homem é sempre associada ao comando, à competitividade, às decisões, quem toma decisão, e a figura feminina ficando nesse lugar associada à delicadeza, insegurança, incompletude, né? Porque você vê, ele é tão perfeitinho, né? Eles não mostram um furo. Acho bonita aquela cena dele com o pé na grama, né? Que ela fala, pode pôr o pé na terra, né? Depois ele repete sozinho também. Então, eu acho que tem um reforço do estereótipo aí, colocando a mulher de novo no lugar da passividade e da fragilidade, que em algumas nuances, como você percebeu, mostra o contrário, né, sobre ela, que ela é uma mulher muito forte. Eu tentei, na verdade, ver o filme com olhos muito generosos, coisa que não é muito comum, né? Eu vou, assim, eu busco as qualidades positivas nas pessoas, naquilo que as pessoas fazem. Eu vou dar um curso, eu olho mais para o positivo do meu aluno. Agora, para filme, eu sou uma megera, né? Então, assim, eu sou muito rigorosa, muito exigente, mas eu tentei ver esse filme, rever este filme com olhos mais generosos. E aí, se você me perguntar, você gosta desse filme, você não gosta? É uma resposta super difícil, porque eu gosto, esteticamente, como narrativa, é uma narrativa gostosa. Sim. É bom de ver, né? É gostoso. Los Angeles, né? Beverly Hills. Aquela trilha, eu tenho um CD da trilha do filme. A trilha é ótima. Apaixonada. E uma das músicas favoritas da trilha já aparece logo de cara, quando ele sai de carro. Então, assim, é um filme catártico, né? Isso é inegável. Concordo, ele reforça estereótipos, ele ameaça, em alguns momentos, quebrar os estereótipos. Né? O momento do carro, né? Quando a Vivian mostra que entende de carro, a personalidade autêntica dela, as fragilidades dele, enfim, existem elementos assim que tentam buscar algo diferenciado, mas é uma tentativa tímida. Mas eu acho importante trazer esses elementos também, trazer o que o filme tem de bom, sem ignorar o fato de ser um filme extremamente comercial. E, gente, quando eu falo extremamente comercial, muita gente pode se questionar, mas qual o problema de ser comercial? O problema de qualquer filme, ou livro, ou peça de teatro que seja muito comercial, é que qualquer obra comercial evita tocar em temas que são importantes. E complexos. O comercial não quer colocar o dedo na ferida, não quer sujar as mãos. Tanto que não pôs a cocaína na história, né? Não colocou a cocaína, claro, e seria muito interessante. Ela poderia ser totalmente adorável como viciada. Quem disse que uma viciada não pode ser uma pessoa totalmente adorável? Porque se você colocar o vício como maior do que a pessoa, quer dizer, o sintoma é maior do que a pessoa,
a pessoa é sempre maior do que o sintoma, né? Uhum. Então, esse é o problema que eu vejo nas obras comerciais, porque elas não têm essa responsabilidade com as questões do psicológico, com as questões da sociedade, com as questões da cultura. E tudo fica no mesmo lugar, as coisas não são questionadas, né? Agora, em termos catárticos, às vezes a gente precisa sim. Sim. Foi até bom você falar disso, né, do quanto eles foram assépticos para fazer filmes como esse, que eu vou falar no próximo, já fazendo meu merchan, né, Silvia? Uhum. No próximo Ato Falho, que é o segundo, porque o primeiro foi com você, eu vou falar de uma série que é o oposto disso, que coloca a mão na sujeira sem o menor critério, sem o menor medo de se sujar, que é Onde Está Meu Coração, que eu sei que você já viu, né? Que é com a Letícia Colin, é uma série muito premiada, e a gente vai falar sobre esse aspecto, inclusive, do adicto, né? E as nuances que tem sobre isso aí. Uma boa escolha. Olha, já deixo aqui o convite publicamente, aceita se você quiser. Deixo o convite para falar sobre machos alfa. Sim. Preciso assistir. Uhum. Vamos falar. Um tema ótimo. Uhum. Tá certo. Você gostaria de complementar alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que é uma obra que levanta essa ideia do amor, né? E de que eu gosto muito disso que o Milé levanta sobre o amor, de que amar o outro é procurar nele a resposta do que eu sou, quem sou eu. E eu acho que o Edward gostou do que viu sobre ele naquela mulher, embora a visão do Caligares pressuponha um final nada romântico. Uma Linda Mulher 2, então a gente fica com o final de Uma Linda fica Mulher. Com o final de Uma Linda Mulher 1 e não com o final Matsunaga, eu acho que é isso. Mas os dois dão audiência. Sim. Os opostos, os extremos, né? Se unem. Eu acho que os dois são possíveis. O horroroso e o belíssimo têm algo em comum. Né? Eu acredito no homem que é capaz de assumir, até porque convive com essa posição do feminino, onde ele pode amar, condescender ao desejo, né? Macho alfa não ia ser o seu marido, né? Não vi, mas muito provavelmente não. Não, mas isso é elogio, né? Porque não há nada mais chato do que um macho alfa. Tão demodê, né? Mais comentários. O Marcos é meu aluno, incrível. Que bom, Marcos. Você deu audiência. Tá no comecinho dessa jornada maluca, né? Que a gente vive há algum tempo. Tá cheio de inquietudes despertadas. Assim Nossa, que é bom. Hoje vai ficar com a cabeça assim. Assim que é bom. A nossa intenção é suscitar perguntas, né? Se a gente conseguiu, já foi um bom caminho. Sim, não. Esse é o objetivo, né? Não é ficar falando de movimento de câmera, nada contra, tá? Mas assim, o grande objetivo é a gente trazer reflexões pertinentes, né? Mirelle, gostaria muito de agradecer a sua participação, né? Uma participação excelente, como sempre. Gostaria de agradecer as pessoas que participaram, né? Meu carinho especial a Darlene e ao Marcos, né, que fizeram comentários. Né? Não fui colocando todos para não quebrar muita discussão, tá? Mas agradeço de coração a todos os comentários. E a gente se vê aqui no canal da Arte no dia 1º de março, né, com De Olho no Streaming. Né? E daqui a pouquinho a Mirelle volta. Eu volto. Vou assistir Macho Alfa e vou ver o que eu falo sobre isso. Se tocar teu coração. Tá bom. Então tá, e não percam o De Onde Está Seu Coração
Me sigam lá no Ato Falho. Seguirei. Obrigada, Silvia. Obrigada pelo convite. Uma ótima oportunidade de rever mais uma linda obra. Sim. Até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigada.